Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje recebendo um vereador, que é o amigo Major Palumbo. Seja bem-vindo, Palumbo. Para mim é Vamos nos tratar de você. Lógico. Para mim é uma honra, Fausto, estar aqui num programa que é tão presente e tão aí experiente, antigo na cidade de São Paulo. 24 anos. 24 anos no ar, não é para poucos, hein? Não é para poucos. Você é ex-oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Exato. Bacharel em Direito. Engenheiro Civil. Pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho. Mestre e bacharel em Ciências Policiais de Segurança. Atuou como coordenador operacional do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros. Foi chefe de comunicação social e subchefe de gabinete do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Professor de ensino médio e superior. E vereador da cidade de São Paulo. Quanta coisa, Palumbo. Eu tenho um passado, ele fica um legado na nossa vida. A minha mãe é professora e meu pai, policial. Então, eu tenho um lado humanizado, que ele já vem de berço, e eu tenho um lado aguerrido, que também já vem de berço. Seu pai era da PM? Também da Polícia Militar. Puxa vida. Orgulhosamente. Tive também meu avô, que está sepultado aqui no mausoléu do Ibirapuera. Sim. Quando ele entrou em 1932. Sim. E aí depois meu pai em 64 e eu em 94. Quase 30 anos cada um. E a gente tem uma grata satisfação de atuar na Polícia Militar. Eu tive. Quando eu olho, vejo as polícias, acabei de passar aqui na Paulista, vi um monte de viatura da polícia passando para tudo quanto é lado. A gente olha e fala assim, olha, eu tenho a certeza aí de que essa corporação, ela tem sim a confiança das pessoas, e principalmente quando passa a viatura, aquela vermelha dos bombeiros, até arrepia. Palumbo, esse nome, qual é a origem do nome, sobrenome Palumbo? Palumbo, ele é uma origem italiana, da região de Nápoles. De Nápoles. Nápoles. E eu tenho também a parte ali também a parte das neves, que é uma parte portuguesa. Então, minha mãe nasceu em Lisboa e os parentes do meu pai vieram da Itália. Então, a gente veio para cá, a família, no final dos anos 40, e a gente sabe todo o motivo, né, que fez isso. Sim. Então, a gente veio tentar a vida aqui. Sim. E certamente, essa daí são laços de dificuldades, né, que a gente sempre aprende, escuta histórias e a gente tenta entender e colocá-la no seu devido local. Eu sou casado com uma italiana que veio de Nápoles. De Nápoles? Que veio para o Brasil com 4 anos de idade. Olha. É aquela velha história. Veio primeiro o pai. O pai. Ele conseguiu se arrumar aqui no Brasil, em São Paulo, e aí trouxe a família. E napolitana. Oh, que maravilha. De Salerno. De Salerno, ali pertinho. Ali pertinho. Você tem filhos? Eu tenho 2 meninas, sou pai de 2 meninas, uma... Faltou dizer lindas. Lindas, né? Mas elas são. Olha aí. Olha lá as meninas, olha que lindas. Linda mesmo. Olha lá a baixinha aqui, quando ela era pequenininha, a mais velha, a Marina. Aí a Mariana, com 15 anos, a Marina já se formando. Elas devem ter um orgulho danado do pai, né? Ah, com certeza. Eu acho que a gente deve ter... E vice-versa, né? E vice-versa, porque nós temos que deixar um legado. Eu recebi um legado e eu vejo isso não só na minha vida inteira, eu posso falar assim. O legado da família e o legado também da profissão, das profissões, né? A gente atua, tem que atuar numa série de outras opções. Quando a gente fala de um legado, quer dizer que eu recebi esse legado, eu recebi um ensinamento. Eu tive ali um puxão de orelha, eu tive lá uma orientação, eu tive lá algo que fez com que eu tivesse uma educação. Um conselho. Um conselho. Então, eu vejo o legado como uma série de
informações que você pode receber das pessoas. Sim, claro. Desde de um puxão de orelha, que nem eu falei, até um ensinamento. É. E a gente tem que passar esse legado. Esse legado, ele precisa ser transmitido para as pessoas. Eu preciso mostrar para as pessoas, eu preciso entregar valores. Porque se eu tenho valores, eu preciso entregar valores. E eu faço isso também na política. Eu tento fazer programas, legislações, algo que a gente possa eh, ali aplicar para que as pessoas consigam ter valores naquelas políticas que são feitas. Porque senão uma legislação não vai vingar, uma legislação não vai ser eficiente, não vai proteger as pessoas. E essa, eu acho que é a grande missão de todos nós. Receber um legado, transmitir o legado. Onde? No trabalho, em casa, nas ações que você pratica. Eu tenho certeza que a gente vai ter ali o objetivo concluído. Antes de entrar para as forças de segurança, o que despertou em você o interesse por salvar vidas? Eu tinha meu pai como exemplo e eu acabei tendo também. Ai, que legal, tiveram essa foi da minha formatura, bacana. Essas ações que eu tive de exemplos dentro de casa, Tenente Palombo. Tenente Palumbo, essa menina, eles pregaram uma maior peça em mim. Puxa vida. Essa aqui foi em 2000, lá na Praia da Enseada. Sim. Aí essa menina, ela estava se afogando, eu entrei na água, tirei a menina e tal. Aí tinha um repórter da Veja, que estava ali fazendo matéria sobre os salvamentos, eu acabei salvando a menina. Aí a menina, ai, não conta pra minha mãe. Não vou contar pra ninguém, pô. Depois saiu a foto no jornal, então depois a menina acabou ali, a gente foi se encontrar 20 anos depois. Aliás, mais, né? Um pouquinho mais. A menina tem 3 filhos, 3 lindos crianças, né? Meninos, 2 meninas. E foi uma das vezes que eu fiquei emocionado, né? Claro, estava se afogando lá no Guarujá. Lá no Guarujá. Mas ela tinha 8 anos, agora 8 ela tá anos. com 30 e poucos anos. É. E Salvar ali, vidas. salvar vidas, aqui no Memorial da deve América ser um Latina, orgulho, quando eu né? tava lá quando pegou fogo no Memorial da América Latina, o senhor lembra dessa? Lembro, claro, Eu tava lá dentro com a minha equipe, e claro. esse rapaz aqui, que é o Roberto, ele ficou, né, o bombeiro, né, a gente tá carregando ele. Ele ficou lá dentro do prédio depois que explodiu, e aí depois eu o encontrei, né? Você, quando entrou para a PM, queria mesmo o corpo de bombeiros ou não foi escolha sua? Foi escolha minha. Foi? Eu, quando eu fui lá pro Corpo de Bombeiros, eu tinha o exemplo de casa e também tinha amigos do meu pai, né? Uns amigos que já eram dos bombeiros. Tinha lá o Ladislau, que era muito próximo do meu pai, ele ia em casa direto com a tia, né? A Kátia, a filha dele. E aí a gente ficou com aquele carisma pelo bombeiro. E uma vez estava eu em casa, escutei a sirene do bombeiro, meu primeiro contato com os bombeiros. Eu subi num varal que minha mãe tinha para ver o caminhão passar. E na hora que eu vi o caminhão passando, eu fui descer do varal, enrosquei, caí e quebrei o braço. Ixi, Maria. Fui pro hospital, mas eu fui contente, porque eu vi o caminhão dos bombeiros. É E aquilo aí que você queria. eu falei, poxa, quero ser pro bombeiro, quero ir pro bombeiro, quero ir pro bombeiro. E na academia do Barro Branco, que eu fiz, são 4 anos, essa aqui é a foto de cadete ali no primeiro ano, quando eu Eu entrei. conheço lá o Barro Branco. Isso fez com que a gente tivesse a grata vontade de ir para lá. Então, Quantos anos de PM? 28 anos e meio, quase 28. 29 anos. E foi uma decisão difícil, falo para você, Fausto, porque a gente tem muitas dificuldades na nossa vida profissional. Mas quando a gente chega para ir para ter uma decisão de você tirar a farda, foi um dos momentos difíceis, né? Quando eu tive que fazer isso pela última vez, foi bem complicado porque eu queria mesmo ser comandante do Corpo de Bombeiros, isso Você que eu queria gostava do ser. que fazia? Ah, eu amo, né? Amo. Hoje a gente consegue ajudar de uma outra forma, mas eu tenho a certeza de que a gente tem, sim, algumas grandes ações que a gente consegue caminhar e, quem sabe, até ajudar mais do que eu ajudava. Agora, o Corpo de Bombeiros sempre foi muito elogiado, né? É um trabalho
difícil, mas absolutamente necessário, né? Olha, a gente vê hoje em dia, de manhã, você liga o jornal, né, passa na televisão ou escuta no rádio. Os bombeiros foram atender em tal lugar, socorreram tantas pessoas no final de semana de prolongado, fizeram os salvamentos, fizeram os resgates. Então, ele faz parte da vida das pessoas. Ele faz parte de uma maneira muito especial, muito intrínseca. Nós temos as ações a cada um minuto, 59 segundos, vai. 59 segundos, um acionamento dos bombeiros. Então, fazia parte do nosso dia a dia. Falar disso, para mim, enche até os olhos, né? Eu Sim. fico lembrando, falo com todo mundo. Falei agora há pouco com o comandante Merlin, que é o coronel, o comandante do Corpo de Bombeiros de São Paulo, do estado inteiro. Então, eu vejo que a gente tem algumas ações e a gente precisa ajudar essa rapaziada, porque o trabalho deles não é fácil. Eu imagino, eu imagino. Como é o treinamento para se tornar um policial do Corpo de Bombeiros? Bom, primeiro, eu fiz 4 anos de academia do Barro Branco. Depois, a gente faz uma prova interna para a gente ir para a Escola Superior de Bombeiros, que é uma escola que fica em Franco da Rocha, a maior escola de bombeiros da América Latina, com salas de aulas temáticas, com estruturas de combate a incêndios, com torres de salvamento, com com tanque de mergulho. São ações que são treinadas porque o bombeiro, quando ele chega para ir trabalhar num posto, são 260 em todos, 64 no estado inteiro, precisa estar ali já apto. Então, quando a gente faz isso, estuda durante, e o meu caso, 4 anos na Academia do Barro Branco, formação superior, e depois mais um ano de formação, numa pós-graduação, a gente sabe que precisa ter ali toda a seriedade e tecnologia, porque na hora que a população precisa, tudo tem que funcionar. A gente não pode ter ali nenhum tipo de ação que possa deixar a gente numa situação de difícil ali resolução. A gente tem que saber o que faz, porque naquele momento nada pode dar errado. Você atuou na queda do voo TAM, lá em Congonhas. Como é que foi esse episódio? Esse episódio, ele não sai da minha mente. Foi Toda, muito forte, né? toda vez que eu passo ali pela Rubem Berta, sentido já, depois pegar ali, passando por cima da Avenida dos Sim. Bandeirantes, eu olho para aquela praça e eu vejo essa cena aqui. Não sai da minha cabeça toda vez. A cauda do avião, bem ali na avenida, Enfiado num prédio. enfiada num prédio, e o prédio pegando fogo. E um fogo, aqui é uma imagem aproximada. Imagina aqui que você se olha de longe e você via uns bombeiros pequenininhos, uma mangueira, que é uma mangueira potente. Parecia uma mangueira de jardim perto da imensidão desse incêndio. E foi muito difícil. E eu fiz talvez uma ação que ela era uma ação necessária, mas é uma ação que também não sai na minha cabeça de quando a gente conseguiu apagar o incêndio, perto lá das 4, 5 horas da manhã. Sim. Aqui por trás mesmo, que era a cauda, eu acabei entrando dentro do avião. Entrou no avião. Porque a gente tinha que tirar as pessoas de lá. Cena E horrorosa, né? uma cena, assim, aquele silêncio. Aí as pessoas todas sentadas, porque eu olhei de trás, então você só via a cabeça nos bancos do avião. E na hora que ele bateu, as partes de trás, elas ficaram intactas, né, mas com todo. Como é que você lida com isso? Ou lidava com isso? Eu ainda lido, né, porque a gente não esquece Sim. algumas coisas muito difíceis que a gente acaba passando. A gente lida, e eu tenho a certeza de fazer todas as ações com muita
com muita, não só pressão, mas com muito empenho. Nós mesmos nos cobramos para que a gente possa, em momentos como esse, reagir. É difícil? Lógico que é, Fausto. Como é que a gente vai chegar num lugar e achar que tinham 190 pessoas dentro de um avião que perderam a vida? A gente Eu, chega, às vezes, olha, fala assim: escuta, eu preciso tirar aquela pessoa de lá. Aí, do mesma forma que a gente tirava aquelas pessoas de lá e colocava nas lonas, né? A gente tem um sistema de atendimento, de prioridade de atendimentos, onde você tem desde uma lona verde, que é uma pessoa que consegue aguardar um pouquinho, consegue falar, ela está bem ainda, ela consegue aguardar, numa lona amarela, que ela já tem maior tensão, uma vermelha, que ela tem uma prioridade, e uma lona preta, onde as pessoas estão em óbito. A gente tem que ter uma resposta para aquele momento. Aquele momento é muito difícil. Aquele momento eu vou me empenhar, porque quando eu for cobrado, como a gente foi cobrado, ou como a gente sempre é cobrado, imagina eu sair lá de dentro do local e aí passa uma pessoa: olha, eu sou a mãe de uma pessoa que estava dentro do voo, essa aqui é minha filha, você pode achar ela para mim? Então, quer dizer, aí quando você vê uma situação dessas, você não tem como você não ter uma empatia de não estar no lugar da claro, pessoa. claro. Senhora, deixa comigo, eu vou me empenhar para fazer isso. Eu não podia naquele momento ter alguma situação de estresse ou de ter ali, não entrar naquele momento de dificuldade que todos estavam passando. Para Então, voltar para casa, você conseguia virar a chave? eu voltei para casa 2 dias depois, né, foi à noite, aí eu tive um plantão de 24 horas no outro dia, eu fui voltar para casa, acho que eu não lembro se era uma quarta-feira à noite que foi o plantão, eu estava na quinta, fui voltar sexta-feira, 4 horas da tarde que eu fui voltar para casa, eu fiquei direto, né, trabalhando. E a única coisa que eu fiz foi pegar minha roupa toda, a roupa, né, que a gente tem capa, uma capa Apropriada, né? Uma roupa apropriada para apropriada. proteção, luva, uma Sim, balaclava, sim. capacete, a calça, a bota, eu peguei tudo, tudo, eu botei para lavar. Eu tinha que lavar porque eu não ia conseguir usar aquela roupa e ficar sentindo aquele cheiro que estava na roupa, eh, por causa de tudo que aconteceu ali. É um cheiro, eh, difícil de ser esquecido. Eu tenho certeza que todos que foram lá, até hoje, porque o senhor tem memórias, a gente tem memórias, memórias visuais. Mas quando a gente junta as memórias visuais com algumas outras memórias que são olfativas, táteis, a gente deixa a nossa mente mais aguçada e a gente lembra de muitas coisas. Um exemplo, quando o senhor vai estudar, por exemplo. O senhor estuda, nossa, eu estou tateando com uma caneta, eu sinto um cheiro de alguma coisa naquele momento. O senhor vai lembrar daquele assunto, são técnicas. Mas essa foi tão difícil pra gente, que eu lembro até hoje quando eu passo do cheiro. Como é que eu vou lembrar daquele cheiro? Um cheiro adocicado, um cheiro difícil da combustão, enfim, foi muito difícil. Prefere até nem passar lá Eu, por eu, ali, eu né? passo, eu passo com respeitosamente, e eu falo respeitosamente, como todos os bombeiros, falando assim: o que que a gente fez aqui? O melhor. Nós fizemos o melhor. Em respeito às pessoas, em respeito às famílias, em respeito ao patrimônio de todos, nós fizemos o melhor. Então, é o único jeito que eu consigo deitar a cabeça e dormir no Sim, travesseiro, porque se é. eu não fizesse o melhor, naquele momento, talvez as pessoas fiquem com aquela sensação: puxa vida, podia ter feito alguma coisa diferente. Não, mas eu fiz. Todos nós, né? Todos os Foi uma bombeiros que foram. tragédia que marcou a sua vida, né? Ah, marcou. Ela marcou. É, Essa tragédia. Tiveram outras tragédias. sim. Tragédias como os incêndios grandes, deslizamentos de terra, pessoas que acabaram perdendo a vida de uma maneira
difícil, acidentes de carro. Então, todas as vezes que nós fomos empenhados em situações assim, e todas as vezes que nós estamos sob muito estresse, a gente tem que parar, refletir e agir da melhor maneira para que a gente possa dar o respeito. Eu costumo falar para as pessoas que a gente tem que, toda vez que você tiver uma pressão muito grande, humaniza. Volta pro seu ser, volta para tua mente, para você entender. Puxa vida, aquela pessoa estava trabalhando, não tem problema dela ter falado algo para você, não tem problema se a dificuldade for muito grande, porque você vai olhar para o lado humano. E quando a gente tem algo que são situações muito grandes como essa, eu acredito que é o único jeito da gente depois deitar a cabeça no travesseiro Claro, e falar: olha, fiz um bom claro, trabalho, fiz um bom trabalho, claro. né? Mas parabéns, viu? Olha, você também atuou no incêndio do edifício Wilton Paes de Almeida. Isso é difícil. Esse aí foi uma tragédia. Eu estava nesse dia, foi o 1º de maio, e eu sempre passei ali pelo centro, estudei no colégio São Bento, ali no colégio São É, Bento. é. Então, passava ali muitas vezes, era um caminho. Essa aqui, você vai direto, sai à direita ali pro viaduto Santa Ifigênia. Então, eu passava ali muitas vezes. E a gente viu o centro em perfeitas condições, bonito, centro com muitos escritórios, pessoal trabalhando. E aí depois eu vi também o centro se degradando, degradando ao ponto de começar a ter ali, puxa, tem uma janelinha quebrada, tem um acúmulo de lixo, tem um mato crescendo na calçada. E ali você via, nessa época, era uma situação antes da pandemia ainda, né? Já era complicada, com algumas invasões, com algumas ocupações irregulares. E a gente lá nos bombeiros fala, mas isso aí vai dar um problema a qualquer hora. Tanto que o Corpo de Bombeiros, nessa época, um pouco antes, fez uma relação. Nós entramos nesse prédio e a gente viu a condição. Puta, não é o fato da ocupação, da invasão, não é isso. A gente sabe que tem o problema social. É o fato de que as pessoas estavam em risco lá dentro. E isso ninguém vê, ainda hoje, mesmo com as atuais políticas. A gente precisa ter um aspecto de chegar nesses locais, tirar as pessoas dali, porque ela não tem nenhuma percepção de que o prédio, por exemplo, tinha uma saída do tamanho de uma pessoa, mais ou menos desse tamanho. A escada cheia de lixo, cheia de cada andar com os materiais que são inflamáveis. O que estava precisando era só o início do fogo. E pode ter sido por um curto-circuito, pode ter sido por uma briga que muitas vezes acontecem em locais como esse. E ele se deflagra de uma forma tão rápida que as pessoas não conseguiam nem sair. 7 pessoas estavam aí. E elas não conseguiram descer. O senhor lembra? Lembro. Perdão, Fausto, você lembra? Quando. Lembro, é, lembro é a sim. força do hábito. Lembro Quando sim. lá em questão de segundos, 4 segundos, 5 segundos, a pessoa quase deu a mão quando ele Não, acabou meu desabando o Deus. prédio por causa Deve ser horroroso isso. com certeza. Do prédio do lado, enfim. Aí esse prédio da frente acabou pegando fogo, a igreja do lado, o outro prédio do outro na frente também. É uma tragédia que às vezes a gente tem como poder público algumas ferramentas. Fala assim, escuta, vamos agir antes. Vamos. Tira as pessoas aí dessa situação. Vamos deixá-la para um outro local. Tem então faça com que os programas habitacionais possam agir nesses locais e não deixe as pessoas ficarem aí. Eu vejo que a gente tem algumas políticas que elas podem andar mais rápido. Eu ia perguntar para você agora, qual a conduta ideal que o civil deve ter ao se deparar com um incêndio? Olha, nós tivemos recentemente, né, teve a COP aqui no Brasil, pegou fogo numa estrutura, que é uma estrutura temporária, né? Foi montada uma tenda. E quando você tem uma grande quantidade de pessoas
e você tem um princípio de incêndio em algum material inflamável, ele vai se propagar. Aquela fumaça, dependendo do material, ela rapidamente. Eu vejo que em 1 minuto, numa residência média brasileira, com tapete, cortina, sofá, começa a pegar fogo naquela tomada da sala que tem um monte de equipamento, É. ele se propaga rápido, em 1 minuto você já não consegue sair do apartamento, por causa da fumaça. Então a fumaça toma conta. Então quando toma conta disso, faz com que aquela percepção que as pessoas têm, então aquela fumaça ela é tóxica. Talvez o senhor você pode andar no meio da fumaça, só que aí aquela fumaça com monóxido de carbono vai começar a te intoxicar. Vai entrar na sua corrente sanguínea, impedir a ligação do oxigênio com a hemoglobina, né, do sangue, fazendo com que você não tenha o seu metabolismo funcionando Vai direito. atingir o pulmão, né? Vai atingir pulmão, você vai ter uma visão duplicada, vai ter algo que começa a coçar a garganta, vai ter algo que você vai ficar tonto, vai ficar com uma sensação de que não consegue respirar ao ponto de você desmaiar. Então, o que a gente tem que ter nesses momentos? A gente tem que ter, primeiro, os equipamentos que são instalados e possam agir. Então, às vezes, num prédio mais antigo, você tem estruturas de extintores já fixos, de sinalização, de alarme de incêndio. Nos mais modernos, tem chuveiros automáticos. Você tem eh, extração de fumaça para tirar essa grande quantidade, por exemplo, de fumaça que fica em andares ou que possa atingir a escada de emergência e evitar que as pessoas saiam dali. E já as estruturas temporárias, como é que você vai fazer isso? Numa tenda? Como é que você vai colocar para tirar as pessoas de uma maneira rápida? O que eu gostaria que fizessem todas as vezes que tivesse um princípio de incêndio, vai embora. Porque a situação pode ficar complicada, Piorar. piorar. O que que eu faço? Começou a pegar fogo. Como é que eu sei? Tocou o alarme. Toco o alarme. Puxa vida, o que que eu tenho aqui? Ah, eu tenho os meus pertences pessoais aqui, pronto, vou embora. Não posso demorar 5 segundos para tomar uma decisão. Tocou o alarme, eu tenho que sair. Tira todo mundo de lá. Se você não consegue remover as pessoas, avise para que você possa tirar as pessoas que têm redução de mobilidade, às vezes idoso, às vezes criança, animais de estimação, e ir embora do local. Porque a situação ela fica complicada. Ela tem uma complicação maior e principalmente quando a gente tem algumas adaptações eh, nas próprias edificações. E seguir as orientações de quem entende, né? Dos bombeiros. O Né? bombeiro chega, ele pede para as pessoas saírem. Mas dentro das tragédias que nós tivemos na cidade, nós temos algumas tragédias grandes que aconteceram no Brasil. A primeira foi uma tenda num circo no Rio de Janeiro, quando as pessoas acabaram sendo naquela tenda, morreram. Depois foram aquelas situações difíceis lá da Boate Kiss no Sul. Depois a gente tem um incêndio provocado pela queda do avião em Congonhas e depois o incêndio do edifício Joelma. Nós temos 4 situações difíceis que aconteceram. 2 delas aqui em São Paulo. 199 pessoas perderam a vida no incêndio da TAM. 189 pessoas perderam a vida no incêndio do edifício Joelma, em 74. Então, a única coisa que a gente vê que acontecem dentro das emergências é que a gente precisa aprender com elas. O Joelma a gente via pessoas se jogando lá de cima. Né? Eu fico hoje, o nosso gabinete lá é na frente do Joelma. Então eu fico olhando para aquele prédio, várias vezes eu paro, fico olhando para ele. Meu Deus do céu, imagina que desespero que as pessoas tiveram para sair de uma edificação dessa. Por isso que a gente precisa evoluir com as normas, com técnicas, e a gente aprender com os erros do passado. Como é que fica a energia das pessoas num ambiente desse? Do Joelma, por exemplo. Eu já fui algumas vezes ao Joelma e todo mundo fica, até hoje, as pessoas ficam preocupadas. Sim.
eu não vejo que a preocupação ela seja ali efetiva por causa de acontecer de novo. Eu acho que é mais Pelo que já aconteceu. pelo que já aconteceu. Eu já aqui do Grande Avenida, eu já fui também aqui no Grande Avenida na Paulista, 2255, se eu não me engano. Avenida Paulista 2255, se eu não me engano. Eu não lembro o número. Mas foram o número das pessoas que foram, ou 2215, alguma coisa assim. As pessoas que foram vítimas, né? Os bombeiros que foram atender o incêndio do Grande Sim. Avenida. Eles também era uma época de carnaval, todas no mesmo, normalmente no início de fevereiro, quando as pessoas voltavam, né, das férias, e aí começavam a ter de novo as ocupações dos escritórios, né, com bastante quantidade de pessoas, né, porque vem de um recesso, enfim. Então começavam sempre ali. O Joelma foi assim, o Andraus, o, o Grande Avenida. Então, algo que a gente tem que ter uma avaliação, uma expertise ali para que você entenda. E as pessoas que trabalham lá falam: ai meu Deus do céu, eu não quero que aconteça isso de novo. É, episódios marcantes, hein? Episódios difíceis e marcantes. Durante tragédias como essas, né, de que forma você conciliava a pressão da imprensa com a necessidade de garantir informações verdadeiras e rápidas? Eu via que desde a época do edifício Joelma, os bombeiros já tinham ali algumas ações estabelecidas, que elas são muito importantes no momento de uma emergência, que a gente poderia trazer uma orientação de prevenção, mas principalmente falar aquilo que estava acontecendo. Falar a verdade daquilo que acontecia no local. Doa quem doer. Então, se a gente ia para um local e tivesse pegando fogo numa edificação, as pessoas no entorno precisavam saber o que estava acontecendo. Puxa, mas ela era de um prédio de tal lugar. Olha, os bombeiros eles têm que ir lá fazer o trabalho deles e a comunicação que ele tem que ter durante uma emergência. E aí eu falo não só dos bombeiros, para todos nós, para todas as ações. Se você vai fazer uma comunicação para as pessoas entenderem o que acontecia dentro de uma cena, a gente traz uma confiabilidade, a gente traz ali informações onde as pessoas vão saber aquilo que acontecia no local sem ter ninguém, um terceiro que pudesse falar alguma coisa errada sobre os procedimentos que estavam sendo efetuados. Então, hoje em dia é comum. Se acontece uma ação dessa, a gente vai nas redes sociais dos bombeiros e onde os jornalistas abastecem de informações corretas para falar para as pessoas: olha, não venha pela Avenida 9 de Julho, por exemplo, Sim. que ali tem um acidente. E quem Sim. que passou? Informações dos bombeiros. Então, elas sempre foram informações corretas com o objetivo de dar uma ação de confiança. E as Rápida, pessoas né, também. rápida para que elas possam entender. É. Major Palumbo, o nosso grupo tem um portal só de artigos. Vários vereadores escrevem, inclusive. E eu aproveito para fazer um convite para você. Eu vou te deixar em seguida o celular, etc., para Ótimo. você, a hora que quiser escrever, estou à disposição, tá bem? Para Eu vou fazer publicar. isso. E vai ser muito importante. Fica 24 horas no ar, tá bom? Que legal. É, Eu já tinha visto, eu já tinha lido algumas ações e para mim vai ser uma honra. Vou fazer sim o uso. Vou mandar algum artigo sobre algumas legislações importantes. isso. Agora vamos amenizar um pouquinho. O que motivou você a disputar uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo? Bom, Uma campanha vitoriosa, né? olha, foi difícil. Ela é difícil, nunca é fácil, né? Ela é muito complicada porque nós temos uma cidade com várias arestas diferentes, com Sim. vários Uma públicos cidade diferentes. complicada, complexa, né? Complexa, ela é complexa. Mas aí o que que eu fiz? Eu trouxe dentro da minha experiência profissional
ah, algumas ações que fizeram com que a gente tivesse a chance de se colocar, porque é difícil. Acho que a coisa mais difícil que tem é você falar pro cara: "Ô, vota em mim". Mas por quê? Por que que eu vou votar em você? Não tem nenhuma entrega, você não faz, né, quando eu estava no bombeiro, o que que eu podia fazer, né, nunca politicamente? Então, quando a gente acaba indo para esse lado, a gente tem um objetivo. Qual foi o meu objetivo? Eu tinha sido chefe direto do secretário Derrite. Derrite, a gente trabalhou junto no Corpo de Bombeiros. E aí ele falou: "Eu vou sair candidato a deputado federal que eu preciso ajudar a minha polícia. Eu amo ser policial, eu quero ir". Então tudo bem, vamos lá. Então em 2018 ele foi candidato, a gente trabalhou junto de 16, 17 até quando ele foi, depois quando ele foi assumir. E ele falou depois que assumiu, falou assim: "Olha, a gente conseguiu, temos aí um policial, um bombeiro como deputado e a gente precisa de alguém na Câmara dos Vereadores de São Paulo". Por quê? A Câmara de Vereadores, ela tem na cidade, o orçamento da cidade, ele fica ligado direto a um convênio do estado com o Corpo de Bombeiros. Então a gente consegue ajudar o Corpo de Bombeiros. A gente consegue ter as ações para que não possa faltar nada para esses caras. E aí foi a minha motivação. Falei, né, Fausto, eu queria ser comandante do bombeiro, não queria ser, nunca pensei em ser político. Mas aí, como apareceu essa grande oportunidade de poder ajudar ainda mais aquilo que eu sempre amei fazer, falei, eu vou encarar. E o Derrite ajudou você. Ah, sim, sim, ele me falou sobre as ações, politicamente nós estamos no mesmo partido, o Partido Progressista. Então ele vem fazendo um excelente trabalho, eu venho tentando também desenvolver boas práticas com políticas que entreguem valores, que a gente consiga ajudar as pessoas, não esquecer meu passado, e é difícil. Vou aproveitar que estamos falando dele para falar sobre facção. É verdade. Como é que você vê isso? Bom, eu vejo que ele foi agora muito técnico. Recentemente, quando ele conseguiu aprovar o Sim, projeto de lei anti-facção. sim. E ele foi muito criticado, principalmente pelo Ele foi o governo. relator, né? O relator. Por que que ele foi o relator? Porque eu acredito que não teria nenhum outro deputado que tivesse, no momento, naquele momento, a experiência de ter não só sido policial, existem outros, mas que também tivesse sido um secretário de segurança. E um secretário de segurança, quando a gente fala, estamos falando do maior estado da federação. Uma população de 46 milhões de pessoas. E nós temos os menores índices do Brasil. Nós temos índices ali que são, apesar do grande alarde da imprensa, muitas vezes focado para desmerecer o trabalho que ele vem realizando, as polícias, elas estão alinhadas, elas têm políticas direcionadas com objetivo e os índices, eles são menores do que na maioria aí que a gente tem de estados. Então, se comparando até o índices com os Estados Unidos. Mas ninguém fala. Por quê? Ah, porque ele não é do lado que ele é do lado que defende que bandido tenha ali a rédea curta. E a gente sabe que nosso país ele tem uma dificuldade, principalmente alguns órgãos de imprensa. Isso aí eu falo diretamente porque eles não têm nenhuma simpatia quando a gente fala de fazer ações como essa do projeto de lei antifacção, que, na minha visão, criou novos aspectos de legislações mais pesadas, aspectos de investigação. Além do tudo, eu conversei com ele, possibilidades ali de arrecadação dos valores que são apreendidos nas operações para combater e enforcar economicamente essas facções. E aí criaram um factoide em relação a isso. Qual? Olha, para mim é muito simples. Imagina que a gente tem aqui uma facção aqui em São Paulo. Quem investiga essa facção? Imediatamente. É a Polícia Civil. Aí a Polícia Civil conseguiu
fazer uma operação onde prendeu os integrantes, conseguiu ali enforcar economicamente a facção. Onde que vai esse recurso? Se ele, por exemplo, tem lá um helicóptero que conseguiu pegar da facção, tá? Vamos dar um exemplo. O que ele faz com isso? Ah, ele vai ser leiloado e o recurso vai para onde? Bom, eh, quem fez a operação? Que é o marco da operação, né? É o grande problema que ele foi criticado. Quem fez a operação? Foi a Polícia Civil. Ah, mas se é a Polícia Civil que fez, para onde que vai o recurso? Para a Polícia Civil. Por que vai para a Polícia Federal, se foi a polícia que fez? Não, então juntaram a Polícia Civil e juntamente com a Polícia Civil, ali, indícios de tráfico internacional de drogas, atribuições específicas da Polícia Federal. Ok, trabalharam em conjunto? Trabalharam. Conseguiram arrecadar? Conseguiram. Conseguiram os bens necessários? Quebraram contas bancárias? Para onde vai esse recurso? Os dois trabalharam? Opa, então se os dois trabalharam, metade para um, metade para o outro. Ah, a Polícia Federal que fez a operação, ela que conseguiu desmantelar, ela que conseguiu enforcar economicamente, ela que conseguiu fazer ali as ações. Ótimo. Então, esse recurso depois vai para onde? Para o fundo da Polícia Federal. Então é isso. E aí ele foi criticado porque ele estava defendendo que as polícias que trabalham pudessem ter os recursos vindos das operações, estando nos seus fundos estaduais. Ai, meu Deus, que ele quer acabar com a Polícia Federal. Nada a ver. Isso foi uma factoide, foi uma mentira que falaram a respeito disso, porque é o que está sendo feito hoje. Não, a Polícia Federal não atua em todos os locais onde você tem facções. Elas atuam naqueles onde ela tem uma atribuição dela e onde ela tem as suas investigações. Isso foi mantido. Então, eu vejo aí com muita injustiça, porque ele fez um trabalho técnico e sem ideologia. A única coisa que ele fez foi proteger a população e proteger os órgãos policiais. Perfeito. O que mais surpreende você na política? O que mais surpreende para mim é a falta de motivação pública. Porque como vou explicar isso? Imagina que você vai fazer um projeto de lei só para beneficiar determinado nicho. Escuta, como é que nós vamos fazer um projeto de lei? Tá bom, vou fazer um projeto de lei onde eu tenho um exemplo. Eu tenho lá um local que a gente tem como atribuição municipal a fiscalização e uso e ocupação do solo, que é da prefeitura. Ok. Então tem um plano diretor, tenho. Mas por que só aquele quarteirão vai sair fora do plano diretor? Isso não entra na minha cabeça. Só um quarteirão? Mas por quê? O que tem nesse quarteirão? Com certeza o interesse de alguém. Mas interesse público? Não. Então, como é que eu vou votar a favor disso? Isso é um Eu não consigo entender, porque eu passei já, quase morri em ocorrência, quase caí não sei da onde, quase fui soterrado. Aí na hora que a gente chega, como é que eu vou fazer uma ação para beneficiar um particular? Não, eu não consigo, isso eu não consigo entender. Essa parte eu deixo de lado. Eu não saio nem, eu já começo a ter lá, não tem como ter acordo para fazer uma votação desse sentido. Eu estou lá com um projeto de lei, é um projeto de lei 267 para falar da perturbação do sossego. Ele precisa alterar aqui na cidade, quando você tem a lei orgânica. Para quê? Para que quando você altera a lei orgânica, você vai dar também a opção de uma fiscalização que não é somente do fiscal da prefeitura, dos fiscais das subprefeituras, que falam sobre quando você tem a- os casos de perturbação do sossego com som alto. Quem pode multar? pancadões, por Pancadões, exemplo. por exemplo. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso é só o fiscal. Mas escuta, será que se a gente não der essa atribuição para a Guarda Civil, coloca um equipamento na mão dele? Onde que está acontecendo? Porque quando a gente chega, a gente fala do PSIL, sabe aquele programa do PSIL? Claro, O claro. PSIL ele tem uma utilidade. Qual? Utilidade para quem tem CNPJ. Mas quem tem CNPJ, puxa vida, ele tem lá, se ele exacerbar a grande quantidade de som, ele vai ser ali o PSIL passa e aplica-se uma multa de acordo com aquilo que ele fez. Ok. Mas os pancadões, ou no dia a dia, as residências, ou
um particular ou um carro, você tem ali uma ação que a prefeitura não consegue agir. O policial chega no local e ele não consegue fazer nada, porque ele não tem instrumento legal. Agora, se ele tiver instrumento legal, cheguei no local, o cara tá lá numa adega que é clandestina, colocando som de quem é essa adega? Ah, é dá o seu CPF aqui. Joga aqui, ó, já tem tantos R$ 1.000 aí de multa. Se eu voltar, paga em dobro. Mas a legislação não permite que o policial faça isso ou que o guarda civil faça isso. Ela fica normalmente nichada em algum local, onde o fiscal vai lá, mas ele não tem instrumento, aí a população não consegue dormir, no outro dia tem que trabalhar, no outro dia tem que sair para estudar, não conseguem porque eles ficam às vezes à mercê desses grupos, muitas vezes até envolvido com crime organizado. Agora temos o metanol também, né? Tem metanol, enfim. Tem jogar lixo na É. cidade. Puxa vida, eu passei hoje, eu vi um monte de lixo. Eu fui recentemente lá para a China, ali com um grupo de vereadores, que nós fomos olhar como que eles estão em relação aos equipamentos, né, de transporte e mobilidade na parte elétrica, né, ônibus elétricos, carros elétricos. Como é que eles têm lá a grande mobilidade urbana em cidades que são maiores que São Paulo. Você não vê um papel jogado no chão. É. E por quê? Porque eles têm sistemas de câmeras. Eu fui lá ver também a fábrica que faz as câmeras do Smart Sampa. Eu acho uma excelente ação do prefeito Ricardo Nunes. Eu gosto dele. Nessas políticas, ele pode contar comigo porque eu vou pra cima também. Escuta, a gente tem 40 mil câmeras. A gente foi numa cidade como Xangai, tinham mais de 11 milhões de câmeras. Milhões? Milhões. O que que acontece se eu passar e jogar alguma coisa no chão? Já reconheceu facialmente o meu rosto, viu que eu fiz uma ação, a multa já vai direto Vai pro cara. responder por isso. Já vai responder por isso e acabou. Ah, mas eu não tô. Ah, mas você é a favor da multa? Lógico que eu sou desse caso, lógico. Imagina o cara, o sujeito pega lá, joga o lixo na rua, pega retalhos de tecido na região do Brás, que a gente estava com uma grande dificuldade, fabricam as coisas, pegam todos os retalhos e jogam na rua. Daqui a pouco entope o bueiro, enche o local. Daqui a pouco as pessoas estão lá numa enchente, daqui a pouco tem que chamar o bombeiro por causa que ele jogou um lixo para entupir o bueiro e ninguém faz nada. Então É. são ações, Fausto, que a gente precisa desenvolver e melhorar essa condição, autorizando a Guarda Civil a aplicar multa, a polícia a aplicar multa, ao sistema Smart Sampa aplicar multa. Tem que doer no bolso, Tem que né? doer, porque na hora que ele doer no bolso, ele não vai mais jogar. Ah, pera aí, o lixeiro vai passar amanhã à noite. Ah, tá, eu já vou jogar aqui na rua. Mas por que você vai jogar na rua? Pô, o sistema de coleta, ele é um sistema difícil, é um sistema custoso. Imagina, vai colocar um monte de recurso ainda para ficar fazendo a limpeza urbana porque a população não tem educação? Palumbo, você como policial, a gente está vivendo um período de violência em São Paulo, e muito grave. Grave. A gente não consegue mais andar na calçada, as pessoas estão com medo de sair de casa. Conheço muita gente que à noite, por exemplo, não sai Não mais, sai mais. não é? Onde vamos chegar com isso? Olha, nós vamos chegar num objetivo que a gente precisa mudar a legislação penal. Eu mesmo aqui na região da Avenida Paulista, eu fui procurado, o batalhão que fica por aqui, Sim, eu em 98 eu trabalhava aqui. Trabalhava como policial, era aspirante a oficial, comandava as viaturas aqui na rua, na região. sim. E aí eles me procuraram, Major, puxa vida, a gente não aguenta mais. Eu fiz uma prisão aqui já, uma apreensão, perdão, desse menor que tem 12 anos, 14 vezes. 14 14 vezes. vezes. E o que ele fez dessa vez? Ah, ele passou por um senhor, deu um murro na cara do senhor, pegou o celular dele, o senhor se machucou, foi pra delegacia, chegou lá. Cadê o seu pai? Ah, não sei. Sua mãe? Também não sei. Aí o delegado fica lá, e agora? Vou chamar o conselho tutelar. É o conselho tutelar. Não vou. Ué, como não vai? Então eles me pegaram todos os documentos de todos os mais ou menos 48 menores que estavam agindo aqui na região. E eu levei no Ministério Público. Assim, por favor, pelo amor de Deus. Doutor Paulo Sérgio, o que a gente vai fazer? Não, peraí, isso aqui é muito grave. Vamos mandar aqui para promotoria da infância e juventude.
Aí eles criaram uns procedimentos para que, caso que aconteça algo que seja novamente reincidente, eles chamam o conselho tutelar e o conselho tutelar agora vai na delegacia. Para quê? Pra tomar conta do menino, que é o que a gente precisa. O que que vai fazer com um menino de 12 anos? Vou deixar ele na rua de novo? Para ele fazer tudo igual de novo? Não, então o conselho tutelar vai lá, toma conta do menor, leva para uma casa de abrigo se não tem o pai e a mãe, e toma conta dele, dá comida para ele, e coloca esse moleque na escola, e faça alguma coisa. O que a gente não pode fazer é ficar olhando. Então, eu vejo que essas ações, por causa da reincidência, não só do menor, que eu vejo que eles já começam ali a aliciar esses grupos criminosos, os menores, para que eles já sabem das brechas da lei, e a gente vai ter que ter um enrijecimento das políticas criminais e principalmente da nossa legislação, porque ninguém aguenta mais. E quantas vezes o criminoso foi preso e vai assaltar de novo, e a gente vai olhar a reincidência dele, quanto que bateu de Vai novo? na audiência de custódia e é liberado A depois, é a isso? audiência de custódia É, é um processo que é um processo, é. mas o que a gente tem que manter ali as grandes ações, que a gente precisa, naquele caso específico que aconteceu, dar uma resposta do Estado para isso. Não posso achar normal ele roubar um celular, aí tem até um brado aí, vou roubar um celular que ele vai tomar uma cervejinha. A gente sabe que acontece isso, porque muitas vezes você tem partes aí da sociedade que defendem esses caras. Eu não sei o que eles ganham, mas tá chegando numa hora que a população não aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Vou sair na rua, falar, cadê a ação? A polícia prendeu? Prendeu. Não, mas o cara saiu correndo, tal, ele foi para outro lugar, a polícia foi atrás, investigou. Porra, foi lá, pegou todos os celulares, pegaram 1000 celulares. Pô, mas Deixaram o PCC crescer, né? eles acabam tendo tentáculos em tudo quanto é lugar. E aí acabam tendo, infelizmente, tirando a paz da sociedade. Mas eu acho que políticas públicas. Eu falei para o prefeito. Votamos o orçamento, aliás, estamos votando o orçamento. E aí, para o ano que vem, em 26, a gente precisa ter uma ampliação do sistema Muralha Paulista, que é da Secretaria de Segurança Pública, que é o sistema onde ele capta todos os bancos de dados do Brasil inteiro, e eles jogam para a operação do Smart Sam, onde se instalam as câmeras e aí ficam lá monitorando esses criminosos. Então, a gente tem que ter uma ampliação desses recursos para que a gente tenha mais. O exemplo da China foi excelente. Uma cidade como Hangzhou, que tinha 3 milhões de câmeras. 3 milhões? Puxa vida, então se a gente tem 50, 40, 50 mil, vamos ampliar, vamos ter uma meta então, não para ter 3 milhões, não vamos conseguir, vamos dobrar essa meta, vamos colocar um recurso dobrado para que eles possam ter, porque essa é a grande E todo sacada. mundo já sabe que o efeito foi bom, Foi né? bom, é bom. Então, E a polícia militar, não sei se você já chegou a reparar, nos faróis, tem uns postes com uma câmera bolinha pequenininha. sim. Essas câmeras, elas são do Muralha Paulista. Eu fui lá outro dia na sala do Derrite. O Derrite falou, olha aqui, ó, dá uma olhada. Ele gosta muito da rota. Falei, olha lá na rota. Ele conseguiu pegar a câmera que está na frente da rota e ampliar até o nome do policial que estava lá de plantão lá na frente da rota. Olha aí, ó, quem que tá de plantão lá dentro. Então, quer dizer, dá para pegar. Dá pra gente ter uma grande ação. A gente só precisa do apoio da população. Se você não aguenta mais esse tipo de situação, como a gente não aguenta, a gente tem que dar o devido apoio às políticas onde nós vamos ter um enforcamento dessas ações criminosas. Buscar os seus recursos. Agir com imediatismo no momento que tenha algo que aconteceu, um crime que aconteceu. Aconteceu um crime em tal lugar, põe uma câmera lá. Reconhece. Na hora que aconteceu esse crime, essa câmera vai pegar a foto eu ia falar um outro nome, desse criminoso, Sim. e ele vai ser colocado em todos os lugares. Aí ele vai lá no jogo de futebol, vai ser preso, ele vai entrar no hospital, vai ser preso, vai entrar num ônibus, vai ser preso,
vai entrar no metrô, vai ser preso. Aí vem o outro lado. Não, onde já se viu, nós vamos perder a liberdade. Ah, é porque somente depois o, a população negra que vai ser presa. Não tem isso. O sistema, eu fui ver, ele não fala a respeito de cor de pele. Ele pega a identificação, triangulação entre distâncias de olhos, nariz e boca, faz uma triangulação no rosto da pessoa e mesmo de boné. Você já viu as imagens das prisões do Sim, Smart já, Sample? já, O já. cara tá de boné, tá de... Opa, ele vai lá, tá preso. Pronto, por quê? Na hora que sai o alarme, vai direto para a central Smart Sampa, que é só da Guarda Civil. A Polícia Militar, com essas câmeras que estão espalhadas, ela vai ter a mesma ação. Vai ser importante, porque na hora que acontecer um crime e nós tivermos as barreiras tecnológicas, a gente vai conseguir fazer a prisão quando ele menos esperar. Então, acho que é importante porque vai diminuir o confronto. Eu tenho a certeza também que aquelas câmeras corporais que os policiais ficam andando, então eles vão andar com essas câmeras pelos locais. A partir do momento que aquela câmera identificar algum procurado ou alguém que cometeu um crime no bairro ali 2 dias anterior, que foi identificado pelo sistema, ele vai ser pego. Nessa questão, então, você vê uma luz no fim do túnel. Ah, eu vejo. Políticas públicas interessantes como a que vem sendo aplicada, que eu vejo uma junção. Qual junção? Quando a gente ia lá para o centro, lá na região ali da Cracolândia, quem que conseguia andar ali? E os lojistas, e todo mundo. Foram no foco do problema. Qual? Favela do Moinho. Conseguiram enforcar o crime ali na favela do Moinho. Dar dignidade, que eu falei desde o começo. Tira as pessoas para dar dignidade, para ela morar em algum lugar, local digno. E o crime? Ah, o crime vai chiar. Eles vão querer falar que teve isso, que teve aquilo, mas que com certeza eles vão conseguir ali unir políticas públicas. Eu, na minha opinião, o governo federal tinha que estar junto. O governo estadual e o governo municipal. Quando a gente tem orçamentos e políticas públicas alinhadas, o que vai acontecer? Nós vamos chegar no objetivo de proteção das pessoas e não da proteção desses criminosos que ficam tirando o sono da nossa população. E ninguém pensa nas vítimas, e ninguém pensa nas famílias das vítimas, e a gente fica sempre nesse círculo. Eu entendo E perfeitamente isso a o que gente você está tem falando. que ter a ação do contrário. E É. tem gente sim que pensa na família e tem gente que pensa na vítima sim. E esses caras que eles acabem mudando, porque com certeza na hora que a gente tiver ali as ações da barreira tecnológica, não vai ter para onde correr. Vereador Major Palumbo, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu renovo o convite para você escrever no nosso portal e você vai voltar aqui mais vezes, tá certo? Para mim é uma honra. Para a gente conversar um pouquinho sobre esses assuntos que conversamos, mas que sempre vão mudando de... O foco vai mudando um pouquinho. Para mim é sempre uma honra estar aqui. A gente sabe do carinho que todos têm pelo gente que fala. Eu vim aqui como bombeiro, estou voltando como vereador e tenho certeza que nós estaremos aqui para falar das boas práticas aqui na cidade de São Paulo. Parabéns pela sua vida, Muito pelas obrigado. pessoas que você salvou e pelo trabalho eficiente que você está fazendo agora na Câmara Municipal. Eu Tá que bem? agradeço, Fausto. Um abraço para você, para todos aí que estão acompanhando. É uma honra estar de volta no Gente que Fala. Aos nossos amigos espectadores, o meu muito obrigado. Até a próxima e fiquem com Deus.